Bom dia, meus amados. Quem tem medo do Apocalipse? E de fato, se nós voltarmos alguns anos, todas as indicações falavam do Apocalipse como algo tenebroso. Ou só a palavra Apocalipse já metia medo na maioria das pessoas, se não todos, mas a maioria. E passaram agora esses últimos 10, 15 anos e as mudanças realmente começaram a acontecer. As nossas consciências começam a se alargar e a gente descobre que Apocalipse não tem nada de tragédia, não tem nada de meter medo, porque o Apocalipse não é aquilo que ensinaram, aquilo que disseram, aquilo que impuseram em nós. Apocalipse, inclusive, vem do grego revelar aquilo que estava, né? O que está oculto, mas de preferência aquilo que estava, porque aquilo que ainda está, ainda não passou pelo Apocalipse, né? Então, Apocalipse significa realmente revelações. Quanto foi falado nos textos e em outras canalizações de outros canalizadores sérios, né? Que a partir de 2012 a Terra entrou no cinturão de fótons, muita luz gama está chegando. Essa luz, porque tudo é luz, né? Tudo que existe é luz. Eu falei esses dias, né? Dos pranas. Aumenta a luz, aumenta o que há, né? Proporcionalmente. Então as coisas começaram a realmente andar. Agora tudo vai. A nossa consciência começou agora a andar rapidamente, porque essa luz proporciona isso. O aprendizado de centenas de encarnações que cada um já tem aqui nessa terra, agora começa a ser revelado também. Revela-se aquilo que está dentro de nós e revela-se aquilo que está fora de nós. Então é um tempo que a verdade viria, né? Foi anunciado isso. Se vocês lerem as canalizações, os textos antigos, pelo menos ali 2015, 2016, 17, 18, foi falado que as verdades estariam finalmente chegando e seriam trazidas à tona, à luz. Mas não adianta só trazer a verdade, é preciso revelar a verdade, porque verdades estão sendo ditas em todos os cantos. Claro que também está sendo ditas inverdades, né? Desinformações, faz parte do jogo, mas a verdade precisa ser revelada. Como essa verdade vai ser revelada? Quando as pessoas souberem da verdade e tiverem a consciência que é legítima, que é verdade, que é verdadeira. Então, isso é um tempo chamado de o tempo do Apocalipse, que de fato é o final de um tempo, não o final do mundo. Poderíamos até dizer o final de um mundo de provas e expiações, para se iniciar um novo mundo, um mundo de regeneração. Podemos também dizer que é um final de um mundo de terceira dimensão e que agora começa uma nova era, uma nova terra, um novo mundo de quinta dimensão e acima, né? Então também, claro, tá certo dizer que Apocalipse é o final dos tempos. Todos os tempos antigos vão finalizar. Outras pessoas dizem que é o Gesara, que é a mudança, a reforma, a reinicialização de todos os sistemas novos, porque os velhos sistemas vão deixar de existir. Nada do que se conheceu até aqui vai ser real daqui em diante. As mudanças estão vindo rapidamente. Claro que não serão de um dia para o outro. Tu não vai dormir de noite numa consciência e acordar na outra consciência. É um tempo necessário, cada um tem um tempo. Tem aqueles que não vão conseguir, né? A gente sabe disso. Quando se diz que 2/3 da humanidade não farão a ascensão, é porque 2/3 da humanidade não conseguirão passar essa prova final, o entendimento, não conseguirão entender o Apocalipse. Então esse Apocalipse agora chega para fazer a mudança nesse planeta, trazer a luz e não o medo, trazer a confiança, a libertação da humanidade. Então, medo do Apocalipse, quem que tem medo do Apocalipse?
aquele que não está pronto. Sim, porque sabe que é a prova de conclusão de um curso, não vai conseguir passar nas provas, então tem medo. O aluno relapso que não aprendeu durante os meses do ano naquela escola, chega ao final do ano, ele tem medo dos exames, porque ele sabe que não está pronto. Mas tem alguém que tem muito mais a perder com o Apocalipse. E aí é que entra o segredo. Quem dominou este planeta por todos os tempos sabia que esse tempo chegaria. Aí eles inventaram, distorceram, manipularam as informações. Não, o Apocalipse é perigoso, é o final de um tempo, é tenebroso. Então as pessoas ficaram com medo, né, das verdades. Aí ficaram acreditando nas mentiras, porque a mentira era mais confortável. A mentira não trazia mudança. Não ia acontecer nunca ao final de um tempo. A Terra nunca ia mudar. A humanidade não vai mudar. Vai continuar assim, cada vez pior. Essas pessoas estiveram nos comandos de tudo, né? Das religiões, dos governos, da ciência, enfim, aonde tem, principalmente na questão das mídias, né? Eles estão infiltrados e eles têm os seus asseclas, os seus subordinados que recebem para divulgar. Nós vemos hoje, se você fala a verdade, você é censurado, você é condenado, mas não tem como esconder aquilo que vai vir, porque o que está para vir não vai vir de fora para dentro, vai vir de dentro para fora e ninguém vai impedir. Quem é que pode impedir uma consciência de se alargar? E isso está metendo medo neles, nos comandantes escuros, porque eles sabem que aqueles que descobrem a verdade, aqueles que já entendem o Apocalipse, começam a explicar para os outros. Então eles começam a combater todos os possíveis emissários da luz, né? Nunca vimos tanta perseguição da verdade como agora. Mas é um tempo. Faz parte também do jogo, né? Quem tem cabeça pronta, como se diz, né? A consciência pronta. Quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir, vai enxergar em qualquer lugar a verdade. E aquele que não está pronto, ele gosta do engano, gosta da mentira, porque é mais confortável para ele. Ele não precisa fazer força nenhuma, esforço nenhum. Agora, entender a verdade, entender o Apocalipse, é preciso também fazer algumas mudanças, porque exige-se mudar. Quando você compreende algo diferente, você começa a ser diferente. Você não vai mais ser aquela pessoa acomodada que segue um script pronto que alguém ditou para você. Você vai criar, você vai agir, você vai andar com as tuas próprias pernas e você vai pensar com a tua própria consciência e vai criar com essa consciência que é tua. Isso realmente mete medo naquele que tinha o comando. Que quando as pessoas acordarem, né, quando as consciências despertarem, ninguém mais segura a humanidade. E esse é o fim dos tempos, o fim de um tempo de dominação, de trevas neste planeta, de terceira dimensão. Esta aqui é a última encarnação neste mundo de dualidade. Ninguém mais vai encarnar na Terra se ao desencarnar não estiver com a consciência no nível da frequência da nova Terra. Quando a gente fala que a última encarnação na dualidade é neste planeta. Quem ainda não está pronto vai reencarnar no mundo de dualidade. Obviamente, o Criador não abandona ninguém. O Criador dá oportunidades. Nós temos alguns exemplos, né, bíblicos. A Bíblia foi muito distorcida, a gente sabe disso. Porque está na Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por humanos e depois foi modificada de acordo com os interesses. Mas tem muitas verdades também, assim como tem muitas mentiras. Tem algumas passagens que são fantásticas, que eles se esqueceram, acho, de mudar, porque eles achavam que as pessoas não iam entender nunca. Então eu vejo uma passagem que eu às vezes me lembro, faço uma comparação com os dias de hoje. Os mercadores do templo. Tem lá na Bíblia, quem lê Bíblia sabe, né? Quem são os mercadores do templo? Quem eram os mercadores do templo na época do Cristo? Tá lá, né? Cristo expulsou os mercadores do templo, os vendilhões.
Nós vemos hoje exatamente o que essa parábola quer dizer. Há uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, eu até pensava, poxa, os caras estavam lá dentro da igreja vendendo produtos, como se fosse um camelódromo, vamos supor assim, né? Um barzinho, qualquer coisa. É uma coisa estranha. Na igreja não se faz isso, na igreja você ia lá para rezar, né? Mas não é isso. Os mercadores do templo não era nenhum vendedor de bugiganga. É aqueles que se utilizam da mercantilização da fé, da consciência. Os enganadores. Seu templo. O que é um templo? Um templo é um lugar sagrado. Vamos dizer assim, né? Todo mundo entende. Então aqueles que se interferem nesses templos, no sagrado de cada um, são aqueles que tentam te convencer de que ele está certo e você está errado, que você tem que fazer como ele quer, porque essa é a única verdade. Então ele está mercantilizando uma verdade que não é verdade, um engano. É um mercador, um vendilhão. Vende uma ilusão para tirar vantagem. Nós vemos isso hoje. Mais do que nunca, porque agora nós vemos a verdade. Antes a gente não via. Hoje nós entendemos as entrelinhas. Você vai assistir qualquer programa de televisão, lá no meio da programação ele mete uma mensagem criptografada, uma mensagenzinha que você vai pegar sem perceber. É muita esperteza das sombras, mas eu sempre digo que eles acham que são espertos. Eles são ardilosos, na verdade, em preparar armadilhas, mas eles vão cair na própria armadilha agora também, né? Nós vemos quanta coisa é vendida hoje para enganar as pessoas. É vendida sim, porque ninguém cria uma mentira sem receber algo em troca. Todo mundo é pago para disseminar uma mentira, uma desinformação. Eu já falei isso esses dias. A desinformação ela é muito bem paga. Porque a pessoa sabe que está fazendo uma coisa errada e se não é bem pago, então vai fazer para quê? Mas tem um preço. Todo mundo tem o seu preço. Quando alguém chega no preço, arremata o bolo, né? Então, hoje tem muitos vendilhões, mercadores do templo em todos os lugares. Tudo para ter suas vantagens e depois comandar o poder. Todos nós temos poderes inatos, porque nós somos uma alma, né, muito elevada que veio aqui em forma de um fractal experienciar essa dualidade. Então não tem problema. Um dia todo mundo vai sair desse lodaçal, desse atoleiro, né? Todo mundo vai um dia subir, até os trevosos, eles vão um dia voltar, a gente sabe disso. Isso o próprio Cristo nos disse tantas vezes em parábolas, né? Que o pastor não abandona nenhuma de suas ovelhas. O filho sempre volta à casa do pai, mesmo aquele que se rebelou. Tem as histórias, inclusive, né? Nós estamos num tempo final e as consciências elas vieram cada vez mais prontas para começar a entender isso, porque nós fizemos o aprendizado. Então, nos últimos 200 anos, começaram a encarnar fractais de alma preparadas com uma mediunidade mais avançada, a fim de conseguir receber mensagens e passar mensagens. Médium significa medianeiro entre os mundos, entre os planos. Ele traça, é um canal. Então, os médiums, eles começaram a vir há 200 anos para cá, cada vez mais. Hoje é a maioria. As crianças que nascem são todos médiums, né? Mas esses médiums que vieram antes, eles não eram um número tão grande, embora o número aumentou cada vez, eles foram muito atacados pelos escuros. Por quê? Porque o médium ele consegue entender mensagens das dimensões fora da Terra. Aí os escuros começaram a utilizar muitos médiums para passar mensagens enganosas. Principalmente ali em torno de 1980, 1990 para cá. Em 1996, vieram 500 milhões de espíritos trevosos lá da região de Orion novamente, né? De uma forma ou de outra eles andavam aqui pela Terra. Podia ser clones, podia ser holografias, podia ser inclusive entrantes.
Eles utilizam corpos físicos, né? A gente já falou sobre entrantes, que tem entrantes do bem, tem entrantes do mal também, para poder vampirizar esses médiums. Por isso que hoje nós vemos tantos médiums, famosos inclusive, compactuando com o mal. Porque o mal, quem sabe o que é o mal? Na verdade o mal nem existe, né? É um aprendizado. Mas coisas que não são lícitas, né? Você sabe avaliar o que é lícito e o que não é lícito. Aquele médium falou isso, então é certo. Será que é certo? Tem os bons médiums e tem os maus médiums. Porque o médium ele obedece algo fora dele, porque ele recebe a informação. Então o médium, quando recebe uma informação, ele sabe que é uma informação que veio de um outro espírito, por exemplo, ou de um outro plano. Só que se ele está sendo enganado, ele pega um gato por lebre. E aí ele se engana e engana os outros. Isso é muito perigoso também, porque o invigilante, né, é bem presa fácil da ardilosidade das trevas. Os espíritos das trevas conhecem todos os médiuns de frente para trás, de trás para frente e até pelo avesso. Eles conhecem, eles sabem aonde chegar e como chegar. Então eles trazem algumas verdades que estão na tua consciência. Comece com aquela verdade e quando você se convence que é verdade, você engole a mentira sem perceber e vai passar adiante como verdade. Essa é a tática. Por isso o vigiai e orai, né? Voltando ao tema do áudio de hoje, quem tem medo do apocalipse? Será que você depois desse áudio vai ter medo do apocalipse ainda? Sabendo que o apocalipse é a revelação da verdade? Como diz a informação, né, da própria palavra apocalipse, que vem do grego revelar aquilo que estava oculto. Quem tem medo da verdade, quem tem medo da revelação, são aqueles que se comprazem na mentira. Se você não se compraz na mentira, você não tem medo do apocalipse. Agora, se você se compraz na mentira, no interesse, que a gente vê muito isso hoje, não são só as pessoas que têm poderes, as pessoas que são manipuladas e têm interesse nesses poderes. Eu vou ganhar lá um salário melhor, vou ganhar lá um dinheirinho aqui e ali, então você vende. Aí entra os vendilhões. Virou um comércio. A consciência das pessoas está virando um comércio. Estamos vendo e vamos ver ainda mais um tempo, não só no Brasil, no mundo inteiro, as pessoas se vender por interesses. O meu interesse está acima de tudo. O meu interesse está acima do interesse da coletividade, da pátria, do país. Ora bolas. Se eu fizer isso, é certo que eu não vou ascensionar. A ascensão da alma só acontece quando essa alma estiver realmente pronta. Quem ainda está na competição, não está na cooperação, quem pensa em si, não pensa no todo, não vai fazer parte da nova Terra. É um momento crucial, porque estamos nesse apocalipse sim, mas as revelações vão trazer tudo isso. Você está pronto? Isso é correto? Isso é sério? Isso é coisa voltada ao bem? Não é um mercador do templo, como aqueles que foram expulsos pelo próprio Cristo? Então você escolhe o lado, como se diz, porque são dois caminhos agora, né? O joio e o trigo, como disse o Cristo na sua parábola, mas tem muitas formas de interpretar isso também. Você vai escolher o seu lugar na arquibancada da vida, ou na nova Terra, ou num outro planeta inferior. O tempo urge, não há mais outro tempo. Esta é a última encarnação na dualidade neste planeta e você tem a chance. A escolha é sua. Ninguém vai vir para te salvar, ninguém vai vir para te convencer, ninguém vai poder fazer qualquer coisa que você não queira, porque é você que decide. Se o Apocalipse é a revelação daquilo que estava oculto, é a revelação da verdade, o Cristo, quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós estamos esperando. E agora então eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.
Bom dia, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre a limpeza final. Vocês podem comparar uma obra. Existia lá um terreno com uma casa velha, já meia feiota, como se diz, né? Caindo quase aos pedaços. E o proprietário, aquele que é o dono daquele terreno, daquele imóvel, resolveu fazer uma reforma. Então desmanchou aquela velha casa e fez uma casa nova, bonita. Isso tudo gerou muito caos, muito transtorno, muito entulho. Mas agora a casa está pronta, ela está já edificada. Falta fazer a limpeza, limpar tudo ao redor, deixar tudo limpinho para poder ajardinar, pintar, né? Então nós estamos agora nessa fase da limpeza. Vamos comparar assim para ter uma ideia. Nos próximos 2, 3 anos vai ser feita a limpeza, não vai ficar mais nada do que tinha da casa velha. Tudo aqueles pedaços de madeira, pedras, telhas, pregos, enfim, tudo que tinha do velho, que ainda está espalhado pelo terreno, vai ser levado embora. Vai ser feita uma varredura. Aí sim vai vir tudo o que é novo também lá fora, né, da casa, dentro desse terreno. Essa limpeza será feita então agora, nos próximos tempos, já provavelmente até final de 2025 está tudo terminado. E depois começa-se a jardinagem, né, cercar com os muros, as calçadas e a pintura. Então essa fase da pintura e da jardinagem seria feito depois da limpeza, que daí nós podemos comparar com os outros anos, ali até 2050, um pouco mais, né, que é uma estimativa. Lembre-se sempre que não há datas, porque não existe calendário fora da terceira dimensão. Não existe tempo, o tempo não é contado como aqui. Nas dimensões superiores, o tempo é sempre o agora. O passado e o futuro está sempre ligado, porque ele não tem separação como aqui. Então essa limpeza agora está sendo feita. Mas qual é a limpeza que está sendo feita aqui na Terra? Uma casa, já expliquei aqui, fica fácil, né, de compreender. Todos vocês já passaram por isso. Mas uma limpeza planetária é diferente. Ela envolve tudo que existe sobre este planeta. É óbvio que a mais importante, a coisa mais importante, a parte principal são as consciências humanas, porque esse planeta é uma casa espiritual, uma escola de almas. Então o que mais importa são as consciências humanas, que é a forma que as almas aqui encarnam. Como é que vai se proceder essa limpeza? Primeiro, vamos falar da limpeza física, a remoção daqueles que não vão ficar. É como aquele entulho, não vai ser utilizado para nada aqui, vai para o caminhão e vai ser levado embora, né? Então a Terra ela tinha muito tipo de entidades aqui. A gente já falou sobre os arcontes, reptilianos, draconianos, os greys, enfim, raças escuras, né? Quando a gente fala raças escuras, são aquelas que não estão vibrando na luz, na ausência da luz. Essas raças vieram aqui não porque quiseram vir aqui, vamos planejar, vamos para a Terra, vamos plantar o nosso domínio naquela região. Não, eles vieram, na verdade, fugidos de guerras galácticas, porque os anjos caídos que originaram essas raças malignas, eles precisam voltar para a luz. Então, quando eles não têm eles têm a oportunidade de voltar para a luz da forma amorosa, mas quando não há aceitação, eles são capturados, sim. Não tem outra maneira. É o último recurso, como se diz.
Aqui nos encarnados não é assim? Quando uma pessoa sai da linha da ética, da moral, vai para o crime, o que acontece? A lei dos homens determina que ele deve ser capturado e preso, aprisionado. Porque ele é uma ameaça, né? Não é diferente no mundo espiritual. As leis divinas são ainda mais perfeitas, muito mais perfeitas do que as leis dos homens. Então houve a ordem da captura dessas raças em muitas outras galáxias e acabaram vindo para cá. Daqui elas se refugiaram no braço de Órion e depois do braço de Órion algumas raças vieram aqui e acabaram vindo para o sistema solar, ocuparam alguns planetas aqui do nosso Sol e por fim tomaram a Terra. Quer dizer, nós fomos os premiados, né? Tivemos eles aqui para... É como se você tivesse lá um bandido fugindo da polícia, se refugia no teu quintal, né? Ou dentro da tua casa. É um problema isso. E nós tivemos essa sorte, né? Uma sorte, entre aspas, porque isso não é nem sorte. Se bem que, por causa disso, a humanidade da Terra também, quando sair daqui, já aprovado nos planos divinos, vai ter mais essa vantagem. Enfrentou e aprendeu num mundo ainda mais hostil do que já era antes. Mas a limpeza da Terra, ela começou antes, quando as forças galácticas conseguiram, além da autorização, obviamente, conseguiram romper alguma coisa nessa grade magnética que eles colocaram ao redor da Terra para se proteger. Foram feitos buracos, né, nessa grade. Adentrando aqui, começaram a mudar o rumo do planeta Terra. Então, em 1750, a Terra começou a fazer a sua mudança e transição, que é um processo natural, e as entidades escuras tentaram, aos poucos, acabar com essa possibilidade, porque eles sabiam que isso provocaria o fim da permanência deles aqui na Terra. Então eles provocaram algumas guerras importantes, né? Como a Revolução Francesa, como algumas outras guerras localizadas, mas depois, em 1914, deflagraram uma guerra mundial, que foi a primeira. Aí não bastou, em 1939, deflagraram, né, a Segunda Guerra Mundial. E assim foi, entre tantas outras coisas que não vou relatar aqui porque são muitas coisas, mas tudo que aconteceu de tragédia nesse mundo teve sempre o dedinho ou a mão inteira dessas entidades malignas. E elas simplesmente que estavam no comando não eram entidades físicas, elas se utilizavam de pessoas encarnadas que têm a vibração, a frequência deles. São os seus representantes. Então nós sempre falamos da tal da pirâmide, que começou a limpeza lá no topo, naquelas entidades mais elevadas. E nos primeiros anos deste século, ali logo depois de 2020, começou a virada, a grande virada. As forças trevosas começaram a perder essa queda de braço e, no fim, acabaram cedendo espaço cada vez mais para os nossos irmãos galácticos que aqui vieram em missão de limpeza. E aquilo que já foi dito, não vou repetir aqui, começou de cima para baixo. Primeiro as entidades que nunca encarnaram aqui na Terra, que eram os comandantes, os senhores, né, os senhores da escuridão. Na medida que foram sendo removidos, as bases mais inferiores foram perdendo o comando. Aí chegou um ponto que a limpeza começou no astral da Terra. O que é isso? Os umbrais. Lá onde vão as entidades que estavam encarnadas e que desencarnam, as almas depois do túmulo, né? Lá nós já falamos que existem 3 faixas de umbral alto, médio e baixo. As almas vão por
magnetismo sempre para a frequência que elas vibram, né? Então, nos umbrais mais altos, não tinha muita entidade negativa, embora tenha espaços vazios, né, de luz, onde elas ainda se escondiam. Quem lê os livros espíritas sabem das colônias espirituais, sabe das muralhas, das defesas. É só ler bastante livro, lá tem todas as informações, né? Como era, porque também isso está acabando agora, aquele mundo astral. No umbral mais alto tem as colônias, mas mesmo assim elas são cercadas por causa do perigo dos ataques, né? Porque a alma fora do corpo, ela tem outro corpo. Não tem o físico, mas tem o corpo etérico, né? Então elas continuam atuando. É uma forma também física, mesmo que seja mais leve, a quarta dimensão. Depois tem um umbral médio, que daí já está um pouco mais denso. As entidades são mais em número ainda maior. E depois tinha um umbral baixo, que também é chamado de umbral grosso, onde só permanecem as entidades mais trevosas, aquelas almas encarnadas que são muito malignas, e quando desencarnam elas não sobem, elas estão muito pesadas, né? Então elas ficam num umbral baixo, mais perto da gente aqui, né? Para incomodar um pouquinho, ou bastante, depende de cada um, da sua afinidade. Elas interagem constantemente com os humanos encarnados. Então a limpeza veio de cima para baixo. Porque quanto mais alto, mais comando, quanto mais baixo, menos comando. Assim, todas as hierarquias são assim, né? Enfim, ali por 2020, as informações que vinham era que a limpeza no umbral estava finalizando. Restava uma faixa mais ou menos de 30 metros da crosta. 30 metros é um prédio de 10 andares, né? Então é pouca coisa. E depois a limpeza foi continuando e não faz muito tempo, acho que um ano mais ou menos, até eu escrevi sobre isso. A limpeza começa na crosta da Terra. Chegou aqui, onde a gente pisa. Chegou no nosso quintal, como eu coloquei naquela época. A limpeza começou aqui, no físico. Aí todo mundo acha maravilhoso, porque que bom que vai limpar, né? Todo mundo torce para que a limpeza aconteça rapidamente. Só que ela não é tão rápida, ela demora um tempinho. Mas é a parte mais fácil da limpeza. Houve um certo atraso na previsão, porque mesmo os espíritos da limpeza, que são iluminados, são galácticos, sabem muita coisa, eles encontraram algo que eles não imaginavam. Praticamente duas coisas atrapalharam um pouco, retardaram, porque era para ter terminado essa limpeza já em 2021 e nós estamos no final de 2022 e vai entrar um pouco ainda em 2023, pelo que a gente sente. Mas, em primeiro lugar, encontraram um tipo de raça maligna que eles são chamados do grupo Quimera. Eles são aracnídeos. Eles têm forma de aranhas. E eles tinham uma faixa também de 30 metros abaixo da terra. Eles tinham, como se chama, bunkers, né? Túneis. Eles tinham muita estrutura e eram em número muito grande. Eram milhões. E eles têm uma forma de aranha, mas eles têm um tamanho muito grande. Algumas chegam, as menores de 10 metros, dizem, né? 10 metros, e algumas chegam a centenas de metros. São grandes. E elas tinham dentro não, ligadas ao corpo dessas formas, né? Porque são formas, elas não são físicas. Elas tinham as tais das bombas toplets, trangiletes, que são bombas de plasma grudadas no corpo. São bombas muito, mas muito mais perigosas do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que são fabricadas pelos homens. Então eles ameaçavam destruir a população da Terra, dizimar com tudo. Então houve um certo recuo para poder fazer um contra-ataque. E eles estiveram
na vantagem por um tempinho, essas aranhas, né? Mas agora, pelo que nós recebemos de informações, agora nesses últimos dias, parece que os últimos redutos tinham lá no Congo, tinham lá na Eslovênia, tinha um parece que no Tibete também, e parece que alguma coisa lá para os Estados Unidos, foram realmente, definitivamente removidos, porque eles ainda ameaçavam. Mas a limpeza na crosta começou, então, em 2020, 2021, e ela não parou, ela só deu uma recuada. Ela se aprofundou agora, mas antes disso, então esse segundo ponto que atrasou um pouco a limpeza final foi esse tal backup. O que é um backup das sombras? Quando foi limpo todos os umbrais e o topo da pirâmide, acreditava-se que dentro da limpeza física agora da crosta dos humanos encarnados, seria tudo muito mais fácil. Seria assim uma vassoura, varreu e limpou. Só que não. Vinha a vassoura, dava uma varrida e a sujeira voltava. Como um passe de mágica. Por que estava acontecendo isso? Por causa do backup. O backup, o que é um backup? Todo mundo sabe o que é backup, é uma cópia. Uma cópia de algo que você salva, né? Tipo um programa, você faz um programinha no computador e salva um backup, uma cópia. Tira fotos lá e guarda lá num arquivo, você faz uma cópia de segurança. Então guarda lá numa outra pasta, num outro compartimento para garantir que não perca. Então tinha esse backup aonde? Nas consciências humanas. Aquelas pessoas encarnadas, obviamente são encarnadas, que servem às trevas. Eles tinham recebido já as ordens superiores. Então a gente imaginava, pela lógica, e até as entidades galácticas acreditavam que, eliminando as entidades do comando da pirâmide, os humanos encarnados não receberiam mais informações e não saberiam mais o que fazer. Seria mosca tontas ou abelha sem rainha. Desaparece, morre, né? Não foi o que aconteceu, porque essas entidades não físicas dos arcontes, reptilianos e etc., criaram na consciência dos seus representantes encarnados como se fosse um implante mental que as ordens continuavam vindo, mas não das entidades que não existiam mais, vinham de um tal de backup, como se fosse um programa já feito e ativado. Esse backup continuava dando informações. Um novo projeto de limpeza, porque, bom, então se está assim, não adianta, temos que pensar diferente. Então houve um pequeno atraso, alguns meses, obviamente, onde as forças galácticas precisaram refazer os planos da limpeza na crosta. Se há um backup, temos que agir de outra forma. Então demorou um pouquinho, talvez 1 ano, 2 a mais para terminar, mas vai terminar. Vai terminar provavelmente nos primeiros meses de 2023, mas que vá também no final de 2023, não importa. Para quem esperou milhões de anos para a nova Terra, não tem problema esperar mais um pouquinho. Nós sabemos que agora tudo vai finalizar, não importa se leva um pouco mais de tempo ou menos tempo. A limpeza continua, e aí o que acontece? Para limpar, não é assim, fazendo festa, cantando, dançando. Limpeza é dura. Não é uma limpeza de uma sujeira como uma casa. São consciências que pensam, que agem, que têm estratégia, que não se importam em matar para se defender. Então essas criaturas malignas, elas não têm escrúpulos. Se tiver que matar metade da população ou toda a população da Terra, não importa. O que importa é que eles vão lutar até o fim. Eles entraram num caminho que não tem volta, então eles vão até o fim. Como se diz, você não domina um bandido com flores. Você tem que dominar a força porque ele tem a força. Ele usa a sua força, ele usa as suas armas.
Não é uma questão de humanidade, porque tem que ter respeito, não sei o quê. Não. Você tem que ter respeito sempre. Mas aquele que te ataca, você tem que se defender. Se você vai só respeitar ele, ele te elimina. Então é a lei da sobrevivência. E é permitida essa sobrevivência porque é uma lei também divina. Não vão pensar que das leis divinas não se exige força às vezes e dureza, né? Porque é de acordo com a força do inimigo. Aí vem aquilo que disseram guerra da Ucrânia, porque aquilo lá não foi uma guerra, foi uma limpeza bem profunda. Mas como a mídia é o braço direito do povo maligno, né? É paga para dizer. Então eles fizeram um monte de teatro, encenação, e o próprio governo da Ucrânia filmou seus próprios soldados mandando pessoas para dizer que foram os inimigos. Infelizmente o mal, ele não tem escrúpulo, né? Mas não vamos entrar aqui em detalhes, porque cada um acredita naquilo que quiser. Mas se você quer a limpeza da terra, você quer o quê? Um ramalhete de flores? Ou uma vassoura e um esfregão e a soda cáustica para tirar a craca, como se diz? Ou você vai fazer limpeza, ou você vai fazer carícia. A limpeza da terra vai ser dura. Vai ser muito dura. Não vão pensar que vai ser moleza, vai ser rápida, mas é muito dura. Precisamos estar atentos porque nós vamos ver a limpeza no nosso quintal. Nós vamos pisar em sabão, em esponja, em esfregão, em vassouras e vamos escorregar muitas vezes nesse piso liso. Precisamos estar atentos, confiantes. Precisamos, sim, fazer a nossa parte. Nós não precisamos ir para o combate. Tem aqueles que estão responsáveis para o combate. Nós precisamos manter a nossa postura correta. No mínimo, enviar boas vibrações, energias boas, orações para aquele que vai lá fazer o serviço. Não se espera grandes desencarnes. Vai haver confrontos, isso não tem como não fazer. O inimigo maligno, ele não vai se entregar. Não é do perfil dele dizer tá bom, para evitar grandes problemas eu vou para o sacrifício. Não, ele vai dizer já que tá assim eu quero levar a maior parte comigo. É o perfil do satânico, isso não existe outra forma, a gente conhece e sabe. Não é porque nós temos um coração bom que a gente acha que todo mundo tem coração bom. Tem os corações endurecidos. E são esses que precisam ser removidos, porque eles não vão poder ficar na nova vibração da nova Terra. Vamos ter pelo menos bom senso. Não vamos desejar o mal para ninguém. Vamos desejar que o melhor seja feito. Vamos ter compaixão para aquelas pessoas que são as representantes do mal aqui na Terra. São muitas pessoas, são milhões. A Terra chegou um tempo agora, nos últimos anos, que 90% de cada cargo de poder, seja qualquer coisa, seja política, seja de órgãos de justiça, seja de empresas financeiras, religiosas, de ensino, de saúde, onde tinha um cargo de poder, tinha um representante de sangue frio lá. Por quê? Porque são os ambiciosos que querem esses cargos, são aqueles que têm o hibridismo com os reptilianos. São pessoas que não são pessoas que agem no bem, que pensam no bem, que têm compaixão, que têm respeito. Eles querem só poder e controle. São muitos milhões de pessoas. Tanto é que só nos comandos a remoção do mundo deve passar de 2 milhões de pessoas. Só no comando. Nós vamos ver alguns sendo removidos. Não vamos ver todos porque não há como saber e nem é preciso. Basta que a gente fique sabendo apenas de algumas coisas para que a verdade seja revelada, porque os tempos são de revelações. Vai mostrar toda a montanha de sujeira e o que tinha embaixo dela também. Agora, se posicionar para ajudar essa limpeza final, para mandar luz, para iluminar, para energizar de uma forma positiva as coisas, você vai ver o resultado dessa tua ação. Se você se posicionar em defesa do maligno,
você vai estar do lado da sujeira que vai embora. Não tem o que fazer. A escolha é tua. A cada um segundo suas obras. Você compactua agora, ou com a luz ou com a sombra. Não há uma terceira via. Permita-se ao menos a possibilidade de algo estar acontecendo, porque o choque vai ser grande depois, hein? Nós vamos ver pessoas entrar em choque com as verdades que virão. Estamos todos ansiosos para ver essa limpeza finalizar, porque esfregar um piso encardido gasta seus dedos e as unhas, né? Mas ela vai finalizar. Vamos ter confiança, fé, determinação e muita oração. Então agora eu vos deixo, como sempre, com meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.